Olá, criaturinhas, por vocês, bem-vindos ao Garvinas, eu sou a Ra, e hoje eu tô aqui pra vocês sobre Árvore Inexplicável da Carol Chavato, a pessoa aprendendo a falar, né? Que é esse bebezinho aqui com esse título holográfico belíssimo que eu nunca consigo centralizar. Assim, quem viu meu vídeo de recapitulação de leituras de janeiro, tá certo? Que eu vou deixar linkado aqui em cima e aqui embaixo, sabe que esse foi o primeiro livro nacional que eu li em 2024, porque sendo Ana Carol Chavato é autora brasileira. Eu acredito que talvez muitos vocês já conheçam ela, eu até já falei dela aqui no canal algumas vezes. E esse foi o terceiro livro dela que eu li, eu acho que foi o terceiro livro dela que foi publicado tradicionalmente, publicado por editora e não publicação independente, tá certo? Ele saiu em 2022 e ainda não tinha tido a oportunidade de ler porque eu sou péssima. Porque eu não quis ler em e-book e eu só peguei ele, o físico, em mãos no final do ano passado. Então, cá estamos nós. Mas sem mais delongas, vamos lá. O que é Árvore Inexplicável? Árvore Inexplicável é o segundo livro de Carol, que é uma fantasia urbana, tá certo? E esse se passa na cidade de São Paulo. Eu acho que Porém Bruxa também se passa na cidade de São Paulo, se eu não tô ficando louca, mas eu acho que sim. Mas caso você esteja se perguntando o que danado é uma fantasia urbana. Fantasia urbana nada mais é do que um subgênero literário, tá certo? Um subgênero do gênero de fantasia, que se passa em grandes cidades. Então, normalmente são histórias que são contemporâneas para nós, que se passam numa grande cidade e que existem elementos fantásticos, às vezes magia, às vezes fadas, às vezes demônios, vampiros e tal. Basicamente, a minha camisa do dia é um exemplo bom de fantasia urbana, que é Buffy, a Caça Vampiros, que apesar de Sunnydale não ser uma grande cidade, é uma cidade urbanizada no qual acontecem várias coisas mágicas e demoníacas e por aí vai. Então, fantasia urbana é uma narrativa nesse estilo que mistura coisas do dia a dia, que a gente tá acostumado, só que com um toque mágico. Mas aqui, Carol nos traz pra São Paulo, tá certo? São Paulo capital e os arredores de São Paulo também, pra essa aventura que a gente explora junto com Diana, que é a nossa protagonista narradora. Na verdade, a gente tem 3 pontos de vista nesse livro, sendo o principal dele de Diana, que é a nossa protagonista, e os outros dois sendo os melhores amigos dela, Tiago e Mayara, tá certo? Mas assim, acho que 70% do livro é narrado pela Diana, uns 20% pelo Tiago, 10% pela Mayara. E é narrado em primeira pessoa pelos 3 pontos de vista, mas assim, a gente segue Diana, que é a nossa protagonista, um jovem de 20 e poucos anos, que está finalmente vendo a luz do fim do túnel, prestes a terminar a faculdade de licenciatura em História, prestes a se formar e poder finalmente arrumar um trabalho, talvez conseguir sair de casa dos pais, sair dessa rotina de trabalhar de dia, estudar de noite, ter que correr com o ônibus e tal, poder focar só em uma coisa na vida dela. Porém, apesar de toda essa normalidade ao redor dela, tem uma coisa meio diferente com Diana. Desde criança, ela está acostumada a ver uma fumaça, uma névoa colorida saindo de árvores. E ninguém mais vê isso. Só ela, na família inteira dela, ninguém nunca viu isso e ela, tipo, passa a vida toda se perguntando, eu tô tendo problema de visão, eu tô tendo problema psiquiátrico, o que é que está acontecendo? Nos últimos anos ela meio que esqueceu isso, até que ela vê outra pessoa vendo esse mesmo fenômeno e fica com a pulga atrás da orelha e começa a investigar isso e tal. E é aí que desenrola nossa história, nessa busca dela de descobrir o que danado é essa névoa. Ela acaba se metendo em confusões que ela nunca imaginaria. E eu não vou falar mais nada porque o resto disso, qualquer outra coisa além disso é spoiler. Tá certo? Mas esse livro também se passa durante a pandemia de 2020. Nossa história começa no finalzinho de 2019 e tal, e vai até a pandemia, tá? O grande desfecho, o grande decorrer acontece durante a pandemia, com todo o isolamento social, toda aquela agonia que a gente teve. E isso também afeta a nossa protagonista, Diana. E eu gostei muito de ver como Carol explorou a pandemia nessa história, como ela usou a pandemia não só como artifício para ajudar a conduzir partes da história dela que só funcionam com a pandemia acontecendo, como também para mostrar como o isolamento afetou as pessoas, afetou o dia a dia, mudou as coisas, mudou como a gente pensa, sabe? Eu gostei bem disso. Esse é, inclusive, o segundo livro nacional que eu leio, que é meio que inspirado pela pandemia. O primeiro foi o Viralizou, do Julián, se não me engano, e Igor Verde, se não me engano, são os autores. Mas eu falei um pouco deles também aqui no canal. Eu falei um pouco do livro, na verdade.
em vídeo de recapitulação de leitura de mês. Eu não fiz uma resenha específica pra ele, mas eu falei bastante na minha recapitulação. Mas assim, voltando à Árvore Inexplicável. E o que é danado é a Árvore Inexplicável da história? Isso eu posso falar sem dar spoiler. E é essa árvore aqui da capa, que é a figueira do MASP, se eu não me engano. Tá certo? Que foi projetada por Buller Marx, lá em São Paulo. Ela é do Ibirapuera, na verdade. Ela fica no Parque Ibirapuera. É a figueira do Ibirapuera. Eu não tenho noção de nada em São Paulo, tá certo? Eu fui uma vez em São Paulo num bate e volta de 24 horas por causa de um CCXP. E é tudo que eu conheço a cidade. Não conheço nada de São Paulo. Mas pra ajudar quem não é de São Paulo, a editora Suma botou um mapinha aqui na capa do livro. Eu achei isso maravilhoso, porque muito raramente livros de fantasia urbana tem mapa, inclusive normalmente mapa é coisa mais de high fantasy e coisa assim. E a gente tem aqui nesse, e eu adorei isso, porque ajuda pra caramba pra quem não é de São Paulo a se situar no que está acontecendo. Tá certo? E o mapa continua na outra contracapa também. Eu achei maravilhoso. Tem até a escala e tal aqui. A escala de quilômetros, eu adorei. E assim, o que é que eu achei de Árvore Inexplicável, né? Falei um pouco sobre o que eu achei do explorar a pandemia e tal no livro. Mas eu gostei muito do livro. Eu sou meio suspeita de falar porque eu adoro a escrita da Carol, tá? Já não é de hoje. Mas eu curti muito esse livro, foi bem legal ver uma fantasia urbana que se passa no Brasil. Porém, Bruxa também é uma fantasia urbana que se passa no Brasil e eu amo de paixão. Mas Porém, Bruxa tem mais uma pegada mais de investigação policial, de monstro da semana, coisa assim. Enquanto a Árvore Explicável é mais uma pegada de pessoa normal que foi metida no meio de um mundo de fantasia que ela não esperava e que ela não tinha noção nenhuma do que ela estava fazendo ali, sabe? Então eu gostei muito. Diana é uma personagem muito legal e muito realista. Tipo, você se identifica muito fácil com ela se você foi um jovem de classe média baixa, que teve que estudar, teve que ir pra faculdade, teve que se virar pra ir pra estágio, coisa assim. Você se identifica muito, especialmente pegando ônibus lotados de noite, tá certo? Essa parte, assim, deu uns flashbacks de meio PTSD que, né? Mas é um livro que eu super recomendo se você gosta de fantasia urbana. Se você quer uma fantasia assim com os detalhes mais brasileiros, com um borogodó mais brasileiro, eu super recomendo esse livro, tá certo? É bem legal. E a coisa legal desse livro é que ele também tá disponível em audiobook. Então, pra quem talvez tem problema de vista, ou simplesmente pra quem prefere audiobook também, porque assim, eu gosto muito de audiobook, eu acho coisa muito, muito prática. Me ajuda muito a ler, principalmente por causa do TDAH, fazer leitura imersiva tipo o livro e o audiobook me ajuda demais a concentrar na história. E esse livro está disponível em audiobook e ele foi narrado pela própria Carol Tchavato, tá certo? Todos os capítulos da Diana são narrados pela Carol, e eu ouvi o audiobook, eu fiz a leitura imersiva, o livro mais o audiobook, e eu adorei, achei fantástico. E eu tô gostando muito de ver o mercado de audiobook crescendo no Brasil, porque é uma coisa muito legal, que ajuda muita gente. Porque assim, não só ajuda, tipo, quem tem um dia corrido e quer ouvir um audiobook no ônibus enquanto tá voltando ou indo pro trabalho e tal, porque não tem tempo de ler. Mas também ajuda muito a trazer, a tornar a leitura mais inclusiva, porque pessoas que têm problema de visão agora têm acesso a livros mais fáceis, pessoas que têm problema de foco por causa de neurodivergência também têm acesso mais fácil a livros, sabe? Eu tô adorando ver isso, porque aqui fora é muito comum o audiobook, é tipo, super fácil acesso, mas no Brasil não é tanto. E agora a gente tem o Audible Brasil também, que ajuda bastante. Assim, não é a melhor coisa do mundo, por quê? Porque é da Amazon e a gente tem todos aqueles problemas com a Amazon, né? Mas já facilita a vida do ser humano, então a gente trabalha com o que tem. E outro ponto de Árvore Inexplicável, se você gosta também de um romance no meio da sua fantasia, mas não quer aquela coisa tão romantasia, Árvore Inexplicável também tem romance, tá certo? Então é um livro que tem ação, tem aventura, tem romance, tem bichinhos fofos, tem magia e tem a cidade de São Paulo pra você talvez conhecer, caso você nunca tenha explorado São Paulo como eu e queira saber um pouco mais de como é São Paulo pelos olhos de quem vive em São Paulo, tá certo? Mas é isso, eu adorei esse livro. Foi uma das minhas melhores leituras do mês passado. Só não ficou no topo como melhor leitura de janeiro por
muito pouquinho, porque teve outro livro que eu gostei um tiquinho a mais, mas é um livro que eu super recomendo. Mas é isso, criaturinhas, eu quero saber de vocês. Vocês já leram Árvore Inexplicável? O que vocês acharam do livro? Me conta aqui embaixo. Também me conta qual o livro, conto, qualquer obra favorita de Carol de vocês. Me conta aqui embaixo, certo? Também me conta qualquer outro livro nacional que vocês curtiram de fantasia, porque eu tô procurando umas coisas nacionais pra ler, vocês sabem disso. Então também quero sair fora um pouco da minha bolha dos autores que eu já conheço, que eu já leio sempre. Então me conta aqui suas sugestões, tá? Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo com mais livros, tá? E é isso. Qualquer coisa me segue nas minhas redes sociais. Aqui vai ter desse lado. Pra ficar por dentro dos bastidores do canal e me acompanhar nessa jornada, nas minhas jornadas literárias, tá? E também ver como é a vidinha aqui em Tallinn. Eu fico por aqui, como eu já disse, eu acho. E vejo vocês no próximo vídeo, tá? Tchau!